Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 16. Inimigos secretos. Ryan odiava quartos de hospital. Mesmo sendo útil para fins de higienização, a brancura constante fazia com que ele se sentisse doente e isolado. Horas se passaram desde a batalha do orfanato, seus ocupantes foram evacuados pela Dinamise e transferidos para um dos hospitais da empresa. A vítima do psicochoque foi colocada em sono artificial, deitada em uma cama quente com um respirador e dispositivos de varredura cerebral perto dela. Viver estava perto da janela, claramente lutando contra a vontade de dormir. Ela vai ficar bem? Ryan perguntou a Viver, ambos vigiando a garota por um tempo. Sei por experiência própria que você pode se recuperar da conexão cerebral do psicochoque, mas ainda não vi ninguém sedado depois. Os médicos disseram que os padrões de ondas cerebrais dela são altamente anormais, Viver disse a ele. Eles a manterão em observação por alguns dias até terem certeza de que ela não sofrerá sequelas. Isso preocupou um pouco Ryan, fazendo-se perguntar se psicochoque havia refinado seus poderes desde a última vez que se encontraram. Pelo menos o vil psicopata estava morto para esse ciclo, permitindo que o mensageiro relaxasse. Henrique Espinheiro Negro, Manada escolheu aquele momento para entrar na sala, carregando um buquê brilhante e requintado nos braços. Bem, acredito que parabéns são necessários, disse o idealizador corporativo, colocando as flores ao lado da janela. Um pouco pesado para o meu gosto, mas esperava danos colaterais de sua parte, Romano. O que acontecerá com as crianças? Viver perguntou, parecendo bastante familiarizado com seu empresário. Nós cuidaremos deles, disse Henrique. Eles serão hospedados em uma instalação segura longe de Cidade Ferrugem, e muitas pessoas expressaram sua intenção de adotar alguns deles. Não se diga que o Dinamise não é amigo da família. É claro que tentariam explorar a situação para um golpe publicitário. Bem, tenho certeza de que todos se importavam com elas antes de eu postar essas fotos na Dinana e Ryan refletiu. Falando em fotos, Romano, estou muito decepcionado com você, Henrique o repreendeu. Lembro-me de ter dito a você que seu nome era Senhor do Tempo agora, mas você se apresenta em suas fotos como Save Rápido e seu gato. Agora o estrago está feito e pode ser tarde demais para corrigir esse erro. Espere, é isso que te incomoda? Ryan perguntou surpreso. Você não está bravo com a nossa pequena aventura? Por que eu deveria? Henrique perguntou, também genuinamente surpreso. Você e Gato Átomo salvaram um orfanato enquanto desferiam um golpe selvagem no ponto fraco do crime desta cidade. Você fez bem. Sim, mas eu faltei ao treinamento e você disse que não gostava de canhões soltos. Eu não, mas acredito que você está sob um equívoco. Você é livre para fazer o que quiser, desde que aceite as consequências. Se suas ações, por mais irresponsáveis que sejam, levam à vitória, então obviamente isso foi feito com total aprovação da Dinamise. Se você estragar tudo, então você fez isso sozinho. Então, se eu tiver sucesso, resumiu Ryan, para ter certeza de que ouviu direito. Você fica com crédito e se eu falhar, eu assumo a culpa? Não, Henrique o tranquilizou. Se você tiver sucesso, dividiremos o crédito e se falhar, você assume a culpa. Uma distinção sem diferença. Admiro seu pragmatismo, senhor. Você é um gênio, senhor. Chega de falso servilismo, Romano, já recebo o suficiente disso dos estagiários. Ele então juntou as mãos em uma pose de gênio calculista. Agora, a parte amarga. Eu conheço essa expressão, refletiu Ryan, que já tinha visto inúmeras vezes. Você vai destruir todas as nossas esperanças e sonhos com o tom mais monótono possível. Você entende rápido, Romano, respondeu Henrique secamente. Vulcano será libertado. Os olhos de Viver se arregalaram de fúria a primeira vez que Ryan a viu perder a calma. Depois que ela tentou assassinar 2 dos nossos? Não. Sem chance. Viver, eu entendo como você se sente, mas... Se ela fugir com um tapa nas costas, eu desisto. À medida que o silêncio se prolongava, Ryan notou que a rosa do terno de cachemira de Henrique começou a crescer espinhos, mudando como se estivesse pronta para pular de seu suporte e atacar. Até as flores perto das janelas do quarto pareciam ganhar vida própria, com as pétalas girando. Acredite em mim, disse Espinheiro Negro, com a voz calma, mas traindo uma corrente de raiva, compartilho totalmente sua frustração. No entanto, não tenho o luxo de agir sobre isso, e você também não. A ordem vem direto do CEO. O próprio Heitor? Mas por quê? Viver perguntou, quase engasgado. Ela é a única que sabe fazer armaduras avançadas. Se ela for eliminada, toda a operação dele sofrerá um golpe. Meu pai não quer provocar retaliação por parte de Augusto. Henrique suspirou. Estamos em um período de distensão com ele. Dom Hector acredita que outro conflito direto nos custaria mais do que varrer este incidente para debaixo do tapete, especialmente depois da caça furtiva do Gato Átomo. Se Vulcano permanecer sob custódia, Marte e Vênus poderão convencer seu mestre a descer de sua montanha. O que aconteceu hoje não foi nenhuma distensão, ressaltou Viver. Você não pode convencer seu pai a desistir disso? Eu tentei, respondeu Henrique com um suspiro. Até liguei para o Alphonse pedindo apoio, mas não mudou nada. Teria sido uma história diferente se alguém da nossa equipe tivesse morrido, mas como seus companheiros de equipe e Vulcano sobreviveram, ela poderá partir com um aviso. Se ela ou outro capo tentar algo assim novamente, então será guerra. Viver fechou os olhos, respirando pesadamente. Isso não pode continuar, Henrique. Seja paciente, Viver, disse Henrique. Chegará a hora de limpar esta cidade. Você vem dizendo isso há 2 anos, ela ressaltou. E posso dizer isso por mais 2 anos se isso impedir outra Malta. O que aconteceu em Malta? Ryan perguntou.
Ele ouviu rumores, mas nada detalhado. Afundou, respondeu Henrique secamente, verificando o relógio debaixo da manga. Eu tenho que ir viver, salvamento rápido. Pelo menos ele parou de usar esse nome. Assim que Espinheiro Negro saiu e as flores ficaram inanimadas novamente, Ryan olhou para Viver. O rosto da super-heroína ficou perturbado, seus olhos olhando pela janela com decepção. Viver, diga-me, Ryan tossiu, as armaduras usadas pela elite da segurança privada. É trabalho de Vulcano, certo? Ela sentiu lentamente. Ouvi dizer que vocês dois eram próximos. Fomos. A super-heroína franziu a testa um pouco. Por que você está insistindo na parte final? A obsessão dela por você parece, não sei, um pouco apaixonada demais. Viver olhou para ele com uma expressão incrédula, então um pensamento pareceu passar por sua mente. Não, ela disse depois de alguma hesitação. Isso é. Ela soltou um suspiro, claramente sem vontade de falar sobre isso. Ryan esperou, sabendo que ela falaria se não fosse pressionada. Ela já foi minha parceira, Viver finalmente admitiu, mesmo antes de me juntar ao Will Migliore. Seu companheiro? Meu parceiro, Viver insistiu. Ela era o cérebro, eu era a força. No entanto, como eu era o único no terreno, os meios de comunicação social e os cidadãos atribuíram-me a maior parte do nosso sucesso. Eventualmente, ela tentou se renomear como uma heroína solo, mas como ela era um gênio e a espinha dorsal de seu exército de alta tecnologia, Dinamis não a queria fora do laboratório. Ela era preciosa demais para arriscar um confronto direto, mas não via as coisas dessa maneira. Ela se sentiu marginalizada e desrespeitada. Então ela ficou ressentida e eventualmente Augusto se aproximou dela com a promessa de uma posição confortável de capo e total autonomia se ela mudasse de lado. E você nunca percebeu? Acho que você não estava tão perto então. Ela nunca me contou nada antes de explodir. Como eu poderia saber? Viver respondeu com aborrecimento. Eu confiei nela. A porta do quarto se abriu, um felino entrou sem fazer barulho. Viver, gato átomo assentiu educadamente, verificando novamente a fechadura da porta antes de se virar para Ryan. Save rápido. Você disse que o Meta tinha um suprimento de elixires? O que fez você pensar isso? Posso dizer quando os psicopatas sofrem de abstinência. Ele tinha uma longa experiência gerenciando alguém como corrente sanguínea. Nenhum deles estava, e eles não se comportaram como psicopatas normais por semanas. Parecia ser a explicação mais provável. Mosquito morreu enquanto estava sob cuidados médicos. Ryan percebeu imediatamente, embora Viver não ligasse os pontos. O que você está sugerindo? Ela perguntou, confusa. Os reptilianos, explicou Ryan. Os reptilianos atacaram novamente. Eles estão por toda parte. Viver olhou para ele sem dizer uma palavra. Ela sabia que ele estava atrás dela. Você pode falar sério um minuto? Gato átomo respondeu, perdendo completamente a piada. Você não acha estranho? Ele poderia ter morrido de causas naturais, disse Viver, não realmente incomodado com o fato de ela poder ser a responsável. Eu bati nele com força. Talvez, mas se a teoria do save rápido estiver correta, então o Meta deve ter obtido seus elixires extras de alguém. Viver cruzou os braços, pensativo. É verdade que os membros da segurança privada tentaram ajudar Canibal a escapar do confinamento, admitiu ela. Mas o que você está sugerindo é uma acusação muito séria. Alguém dentro da Dinamis está claramente ajudando o Meta, declarou Gato Átomo corajosamente, fornecendo-lhes elixires falsificados, informações e suporte enquanto encobrem seus rastros. Essa é a única explicação. Eu não sei, Félix, Viver disse. Eu não. Espere, seu nome é Félix. Raya interrompeu Viver, olhando para seu companheiro. E o seu nome de super-herói é Gato Átomo. Não vejo problema, ele mentiu. Raya não disse nada, mesmo que as piadas fossem escritas sozinhas. Isso seria muito fácil. Viver esperou um segundo para ele se acalmar antes de terminar a frase. Não duvido que algumas divisões da Dinamis sejam corruptas e que o Meta possa subornar os soldados da segurança privada para fornecer informações e apoio. Os Augusti também fazem isso, e isso tem sido um problema há anos. No entanto, os elixires são outra coisa. Para que alguém pudesse garantir um fornecimento estável, precisaria da cooperação de altos executivos ou pessoas-chave, todos rigorosamente examinados. Até mesmo os Augusti precisam comprar as imitações através de intermediários corruptos para evitar serem detectados. Eles poderiam estar fazendo seus próprios. Ryan sugeriu o óbvio. Mesmo os Augusti ainda não conseguiram esse feito, Viver descartou. Estou mais preocupado com aquele bunker sobre o qual o Mosquito nos falou, honestamente. Sempre me perguntei por que a Metagang nunca atacou os estabelecimentos Dinamis, nem tentou expandir. Mesmo os ataques deles aos Augusti foram apenas uma tentativa de mantê-los fora da cidade ferrugem. Dizia tudo sobre psicopatas que atacaram um orfanato era considerado contido da parte deles. Então tudo o que eles querem é aquele bunker? Perguntou Gato Átomo. Eles estão tentando não chamar a atenção enquanto desenterram isso? E se Adam quiser, não pode ser bom. Bem, meus bons amigos, o caminho a seguir é claro, disse Ryan. Vamos ao ferro velho e vemos por nós mesmos. Para sua consternação, nenhum deles parecia interessado na ideia. Se eles querem tanto este bunker, provavelmente tem todos os seus pesos pesados estacionados no ferro velho, apontou Viver. Frank o Louco é fisicamente mais forte do que eu, Chuva Ácida possui uma capacidade devastadora de destruição e o próprio Adam é tão astuto quanto poderoso. Também recebemos relatos de que eles recrutaram psicopatas lobos solitários como a Terra e com o fim do psicochoque, eles esperarão um ataque. Precisaremos de números, reconhecimento e um plano de ataque. Mas isso pode ser feito? Perguntou o Gato Átomo. Ou vamos deixá-los ir para evitar a escalada das tensões? Claramente, Henrique havia falado com ele ao sair. Ao contrário dos Augusti, Viver parecia otimista nesse aspecto. Os Meta não são Augustus, disse ela. Especialmente depois dessa façanha, o público vai querer que tomemos medidas contra O. Ela parou de falar, tocando no fone de ouvido. E aí? Ryan perguntou.
Outro comercial noturno? É o Porto. Viver disse severamente. Houve um massacre. Quando o amanhecer começou a aparecer além do horizonte e ele lutou contra a sonolência, Ryan percebeu que deveria ter previsto algo assim. Ele tinha visto o assassino no porto, e o carregamento da batisfera foi agendado muito antes de o próprio mensageiro entrar em cena. É claro que Zambato iria mantê-lo mesmo sem a presença de Ryan, e com a prisão de Canibal, o Meta enviou Sarin para atacar a reunião sozinho. Deve ter parecido uma oportunidade de ouro para conseguir algumas mortes fáceis. Save rápido e seu gato, murmurou Félix, o gato átomo, no banco do passageiro da frente, enquanto Ryan estacionava perto do cordão de segurança que Dinamize estabeleceu ao redor do porto. Eu deveria processar você. Ryan olhou diretamente em seus olhos. Seu nome é Félix, gato. Isso significa sorte. Gato átomo protestou. Você nunca vai me deixar esquecer isso, não é? Não nunca. Então vou te chamar de Rapidinha de agora em diante. Vou ser franco, Ryan suspirou. Isso faz parecer que você tem uma queda por mim. Oh meu Deus, não. Gato átomo respondeu, seu tom cheio de sarcasmo. Não desejo isso para ninguém. Você é horrível. Você não seria capaz de lidar com metade de mim de qualquer maneira. Acredite, gatinha, se eu te levasse, a experiência seria tão intensa que você nunca mais seria capaz de desfrutar de uma garota. Inventei posições tão poderosas que as autoridades tiveram que torná-las ilegais. Quando chegaram ao local onde Ryan se encontrou pela primeira vez com Luigi e seus capangas, a dupla só encontrou cadáveres e membros da segurança privada tirando fotos da cena do crime. Sarin havia deixado alguns buracos no cais, indicando que ela não tinha ido silenciosamente. Seu traje de proteção vazio já havia sido recuperado e seu conteúdo foi drenado. Ryan se perguntou se ela havia sobrevivido de alguma forma. Os restos mortais do Augusti não deixaram nada para a interpretação. Luigi e seus capangas sem energia foram feitos em pedaços por lâminas afiadas, seus cadáveres jogados no oceano. O sangue deles coloriu a água de vermelho. A armadura de Zambato entrou em curto-circuito como durante o último loop, chocando-o até a morte, considerando o buraco em seu peito. Sarin aproveitou a oportunidade para acertar um tiro direto em seus pontos vitais, matando-o instantaneamente. O samurai estava deitado de costas, um guerreiro caído. O justiceiro atacou novamente, Ryan murmurou para si mesmo, sentindo uma leve culpa ao ver os restos mortais de Jamie. Ele gostava do cara, e o fato de não poder salvá-lo durante esse ciclo o fez se sentir um pouco desanimado. O mensageiro sabia que poderia trazer o espadachim de volta e já tinha visto pessoas morrerem com tanta frequência que ficou entorpecido com isso, mas ainda assim, após um silêncio chocado, Gato Átomo parecia arrasado, correndo imediatamente para o lado de Zambato. Porra, é Jamie. Você o conhecia? Sim, éramos amigos antes de eu deixar a família. Gato Átomo examinou o cadáver com olhos vazios. Merda. Ryan não disse nada, sem saber como reagir. Sua última tentativa de confortar alguém deu terrivelmente errado. Eu sabia que esse dia chegaria, eu sabia disso. Mas ele tem uma garota em casa, cara. Merda. Gato Átomo balançou a cabeça, claramente perturbado e confuso. Rapidinha, você se importa em me dar uma carona? Você quer ver a namorada dele? Ryan adivinhou. Sim, acredito que um velho amigo deveria dar a notícia. Mesmo que eu tenha queimado aquela ponte, Jamie merecia isso. Ryan virou-se para seu companheiro, lembrando como ele próprio morreu na casa de Jamie no ciclo anterior. Isso não é uma boa ideia. Gato Átomo parecia pronto para protestar, mas para seu crédito, ele considerou as palavras do mensageiro de forma racional. Você acha que eles vão atacá-la em seguida? Sim. Este desastre confirmou que o assassino não estava atrás de Ryan especificamente, mas dos genomas associados aos Augusti. O mensageiro ficou um pouco magoado por não ter um inimigo secreto, embora não explicasse como aquele misterioso vigilante descobriu seu limite de recarga. Fora Dinamize, quem poderia ser louco o suficiente para enfrentar uma organização tão poderosa quanto a de Augustus e conhecer Ryan o suficiente para descobrir seu tempo? Então clicou. Ryan falou em voz alta. Sem chance. O que? Acho que sei quem fez isso, respondeu Ryan, abrindo o celular, o que é ao mesmo tempo incrível e assustador. Por um lado, isso significava outra rota para desbloquear, mas por outro lado, sim, as lutas contra chefes seriam terríveis. Gato Átomo estalou os nós dos dedos. Então, o que fazemos? Ryan mostrou-lhe seu celular e o local onde rastreou o endereço IP do hacker. Pegamos o leão em sua própria toca, é claro. Capítulo 17. A rota oculta não podem ser eles. Ryan procurou dentro do porta-malas de seu carro, finalmente colocando as mãos em suas armas secretas, sua arma de bobina e um saco de farinha. O que você sabe do carnaval de Léo Argraves, meu amigo felino? Que eles são heróis errantes lutando contra saqueadores, senhores da guerra, genomas perigosos e psicopatas, respondeu Gato Átomo com as costas apoiadas no carro. Eles ajudam as comunidades gratuitamente e depois seguem em frente. Eles são cavaleiros andantes modernos, não assassinos. Isso é verdade, Ryan admitiu. Em parte, era por isso que ele os respeitava como grupo, mesmo depois dos problemas que lhe causaram. Mas eles também são cavaleiros pragmáticos. Quando eles brigam, eles não hesitam. Eles atacam com força e rapidez, diferentemente da maioria dos genomas, na verdade usam táticas de pequenas unidades. Você fala como se tivesse lutado contra eles. Eu fiz. E eles deram a ele seu quinhão de redefinições, especialmente em seus primeiros loops. Eu estava presente quando eles mataram Corrente Sanguínea há 4 anos e foram pegos no fogo cruzado. Agora, normalmente, adoro estar no meio de coisas interessantes, mas aquele dia me custou algo caro. Alguma coisa ou alguém. Gato afiado. Foi o dia em que Ryan bebeu seu elixir, o que ele fez para sobreviver ao desastre. Ele não conseguiu controlar totalmente seu ponto de salvamento naquela época e acabou preso em uma rota abaixo do ideal, um que o separou de Len.
Quando esse pensamento passou por sua mente, Ryan olhou para o mar Mediterrâneo, o amanhecer refletido em suas águas. Acontece que o assassino estabeleceu sua base em um cemitério de navios entre Cidade Ferrugem e o antigo porto. O superpetroleiro que ele vira na costa era apenas o primeiro de um exército. Cascas metálicas de navios-tanque, barcos e até aeronaves estavam alinhadas em uma costa arenosa, enferrujada pela água salgada. Cracas tinham se instalado na barriga de navios e aviões Airbus, com pequenos becos entre cada cadáver de aço. O sinal IP veio de uma garagem isolada próxima, um hangar de metal parcialmente construído dentro de um navio de cruzeiro, provavelmente algum tipo de desmanche, onde se recolhem as cascas e se vendem peças. Nuvens chuvosas e tóxicas apareceram ao norte, embora estranhamente se movessem contra o vento e em direção ao porto. Foi obra da Dinamis afastando a poluição de Cidade Ferrugem? Gato Átomo cruzou os braços, lembrando de algo. Uma vez papai me disse que lutou contra a formação original anos atrás, antes de ele e minha mãe adotarem Narcinia. Augusto ainda estava estabelecendo sua base de poder naquela época. Ele matou metade dos membros do carnaval e expulsou o resto. Bem, eles voltaram para terminar o trabalho. Antes tarde do que nunca. Mas nunca ouvi nada sobre um manipulador de vidro. Eles têm muita rotatividade, então este pode ser um novo recruta, respondeu Ryan. Considerando a invisibilidade e o fato de que muitas vezes matavam através de bombas ou meios mundanos, tal genoma poderia passar despercebido pelo radar, especialmente se todas as testemunhas acabarem mortas. Não consigo aproximar o carro nem carregar nada com telas. Tenho certeza de que eles podem detectar e controlar o vidro em um vasto raio. Quão vasto? Não sei, respondeu Ryan, jogando o celular no banco de trás, junto com todos os dispositivos eletrônicos. Ele só ficou com a bomba nuclear e o coelho de pelúcia. Eles podem até saber que já estamos aqui. Tudo bem, então ficarei perto do carro e se você não enviar um sinal dentro de meia hora, ligarei para viver pedindo ajuda, decidiu o Gato Átomo. E os óculos da sua máscara? Bobo, eles não são feitos de vidro. Ryan respondeu. Eles são coisas alienígenas. Certo, e isso é farinha? Gato Átomo franziu a testa para os brinquedos de Ryan. Você quer fazer um bolo para eles? Eles nunca verão isso acontecer. Gato Átomo sorriu levemente. Eu sei que você não vai ouvir, mas por favor, não faça nada estúpido. Não se preocupe, tenho mais vidas do que as suas 9, respondeu Ryan, arrumando suas coisas e indo para a garagem. Porém, ele estaria mentindo se a situação não o deixasse desconfortável. Os membros do carnaval eram genomas poderosos, e aquele assassino já o havia matado 2 vezes. O movimento errado pode resultar em outro reset, e a história anterior o deixou tenso. Ao chegar à porta trancada, Ryan percebeu que agora seria o momento perfeito para uma missão furtiva. Mas ele tinha certeza de que era inútil e nunca teve paciência para isso. Em vez disso, ele disparou a fechadura com sua arma de bobina, o projétil eletromagnético atravessando o aço. Onde os fracos não têm vez, ele gritou, entrando na garagem com a arma levantada. Ao contrário do filme, ninguém o recebeu com uma espingarda na porta. Na verdade, a garagem não continha peças de carro, motor ou navio. Em vez disso, abrigava vários servidores de computador. Dezenas deles no total, claramente manipulados por um júri e ligados a um gerador elétrico autônomo. 2 aparelhos de ar-condicionado funcionaram para resfriá-los enquanto fios passavam por um buraco no solo, provavelmente ligando o sistema aos cabos subterrâneos da Dinamis. Uma mesa enorme com uma única cadeira ficava no meio, cercada por telas. Além disso, Ryan percebeu que podia ver o cemitério de navios através das janelas com bastante facilidade, mas não tinha visto nenhum desses servidores do lado de fora. Definitivamente havia um truque ótico em ação. Sim, este não foi um desenvolvimento recente. Eles devem ter passado semanas, se não meses, montando esta casa segura. Ryan se aproximou do computador, exibindo um protetor de tela chato em 5 telas diferentes. Parecia que ele havia interrompido a operação enquanto o misterioso assassino fugia. Ou assim eles queriam que ele pensasse. Sem avisar, o mensageiro congelou o tempo, abriu o saco de farinha e girou sobre si mesmo. Ele borrifou o pó branco em todas as direções nas telas, janelas, servidores e cantos. Um torso humanoide apareceu logo atrás dele, parado em um canto com uma espada parcialmente visível erguida. Olha você aqui. A farinha havia atingido algum tipo de armadura invisível, então Ryan aproveitou o tempo para desenhar Mate-me, som pervertido no peito. Com o passar do tempo, a figura congelou quando se viu com uma arma apontada para sua cabeça. Peguei você, garoto invisível. Ryan não pôde deixar de se gabar. Ou é a garota invisível? Eu nunca posso dizer. Vou me mover mais rápido do que seu dedo no gatilho, respondeu o garoto invisível, com a voz abafada por seu traje estranho. Vamos jogar Lucky Luke? Posso desenhar mais rápido que minha sombra, mais rápido até que o tempo. Não creio que você realmente pare o tempo, César e Sabino. Você apenas dá a ilusão disso, respondeu ele, absolutamente calmo. Ou é Ryan Romano agora? Ryan respondeu o mensageiro. Ele tentou identificar a voz, mas o traje abafou demais. Mas acho que não nos conhecemos, senhor Carnaval. A figura soltou um suspiro de frustração ao ser identificada. Nós fizemos. Embora você não soubesse que eu existia naquela época. Ah, eu me perguntei se você era um novo recruta ou um as invisível, Ryan refletiu. Isso explicava muito do sucesso de sua organização se o Carnaval tivesse um agente oculto do seu calibre. Como devo ligar para você então? Percebendo que uma briga não iria acontecer a menos que ele a iniciasse, o misterioso genoma tornou-se totalmente visível. Todo seu corpo estava revestido de vidro azul brilhante, da cabeça aos pés. A substância impedia Ryan de ver qualquer coisa. A armadura era completamente disforme, o rosto redondo como o de uma boneca sem traços característicos. Isso fez o vigilante parecer bastante estranho.
Ryan percebeu que esse homem imitava a invisibilidade de alguma forma, curvando a luz ao redor de sua armadura, talvez usando o mesmo processo usado em tecnologias lenticulares. O mensageiro mal conseguia imaginar o controle necessário para conseguir isso, embora esse truque não o protegesse da fumaça ou da chuva. Este foi um poderoso genoma laranja. Você pode me chamar de Sudário. O homem de vidro inclinou a cabeça para o lado. Se você não atirou em mim no seu tempo congelado, presumo que você queira conversar. Ryan jogou o saco de farinha na cara dele. Garoto invisível ficou em silêncio, o saco de papel caindo do capacete e caindo no chão. Seu rosto agora parecia o de um palhaço com toda aquela pólvora. Isso foi altamente imaturo, disse o assassino, espanando a farinha do capacete. Bem, ele matou Ryan 2 vezes. O mensageiro conquistou o direito de ser mesquinho. Não me culpe se eu mantiver minha arma em punho, disse o manipulador do tempo, já que a espada de seu atual hospedeiro permanecia sempre ameaçadora. Você tem assassinado muitas pessoas ultimamente, e matar você ainda está em jogo. Você e o Migliore não têm nada a temer de nós, respondeu o homem, cruzando os braços. Nossos alvos atuais são os Augusti e o Meta. Ah, então presumo que você deve ter hackeado o Dinamis por acidente. Apenas para erradicar os infiltrados em sua empresa, zombou o Genoma. Para ser honesto, estou surpreso que você tenha conseguido me rastrear. Tive muito cuidado para não deixar rastros. Ryan não estava com vontade de esclarecê-lo, especialmente depois de matar o mensageiro 2 vezes. Por que você matou Zambato e seus companheiros nas docas? Isso é raiva na sua voz? Sua preocupação me surpreende. O genoma de vidro caminhou em direção às telas, ignorando a arma apontada para sua cabeça, e sentou-se na cadeira. Até onde eu sei, vocês dois nem interagiram. Talvez eu tenha feito isso. E talvez até agora não tenha visto nada que justificasse matá-lo. Caramba, ele está bem abaixo na hierarquia, até onde eu sei. O homem juntou as mãos, a postura lembrando Ryan de Henrique Manada. Você sabe o que eles estavam despachando nas docas? Doces? Produtos químicos destinados ao laboratório Fortaleza dos Augusti na ilha de Ischia, que produz sua bem-aventurança, corrigiu o Sudário. A droga é então enviada através de barcos e submarinos para distribuidores locais em toda a Itália, Espanha, França, Turquia, Líbia. Uma droga que é incrivelmente viciante e que Augustus usa para subverter comunidades, mesmo quando estas lutam para recuperar das guerras. Seu ponto? Não importa a publicidade amigável dos gangsters da vizinhança, os Augusti fazem muito mais mal do que bem, declarou o Genoma. E mesmo que não tenha matado ninguém pessoalmente ao proteger este carregamento, Zambato apoiou indiretamente uma organização que causa quase 20.000 mortes por ano, sendo 3.000 só em Nova Roma. Então, se bem entendi, Ryan tossiu, você reduzirá a violência cometendo mais violência? Até certo ponto, o vigilante pareceu reconhecer a hipocrisia envolvida, porque se recostou na cadeira pensativo. Ryan não conseguia ver sua linguagem corporal com a armadura, mas parecia em conflito. Eu não gosto disso, ele admitiu. Eu realmente não quero. Eu preferiria conversar ou colocar criminosos na prisão. Não importa o que as pessoas digam, você nunca se acostuma a matar. Até meus companheiros de carnaval desaprovam o que estou fazendo. Ryan se perguntou se todo o carnaval havia se infiltrado na cidade ou se esse Sudário era apenas a vanguarda, preparando o terreno para seus companheiros. O Genoma suspeitava que ele não era o único agente em Nova Roma. Ele não poderia ter causado tanto dano sozinho. Sinto o cheiro de mas a situação degradou-se a tal ponto que as coisas só vão piorar se não fizermos nada. Os capos dos Augusti podem tentar assassinar alguém em plena luz do dia e sair com um tapinha nas costas. Não há governo para mantê-los na prisão e Dinamis tem muito medo de Augustus para realmente agir. Ele tinha razão, mas havia uma falha evidente em seu argumento. Bem, boa sorte tentando matar o homem invencível então. Não é como se todo mundo tentasse há anos sem nenhum progresso. Augusto pode se autodenominar um deus, mas ele ainda é apenas um homem, e ainda por cima envelhecido. Ele não pode vender sua droga na rua ou cobrar tributo sozinho. Ele precisa de infraestruturas, soldados e dinheiro para exercer a sua influência. Tire seus súditos, e um rei é simplesmente um homem usando uma coroa. Podemos não ser capazes de derrotar Augusto, mas podemos destruir os Augustos. Por que agora? Ryan perguntou, seu instinto lhe dizendo que algo estava faltando. As coisas têm estado um tanto pacíficas e Augusto fica sentado. Por que agir agora? O homem de vidro não disse nada por alguns segundos, claramente considerando se deveria ou não divulgar alguma informação. Eventualmente ele fez. Você já deve ter visto, apontou Sudário. Há uma guerra se formando entre as facções desta cidade. Um desastre que pode desencadear uma nova ronda de guerras do Genoma e mais devastação, se não for evitado. Ah, então você também está perseguindo sua corrida perfeita? Uma corrida perfeita? Para a alegria de Ryan, o Sudário pareceu entender a referência. Você poderia dizer isso, mas não existe um final perfeito, save rápido. Apenas o melhor para um determinado grupo de pessoas. Como é que a única pessoa que entendia a gíria dos videogames era o cara que o matou? Não havia justiça neste mundo. E se houver uma alternativa não assassina para derrubar os Augusti? Você tem um? Sudário perguntou, parecendo um pouco esperançoso. Porque estou em branco aqui. Não desta vez, respondeu Ryan. Mas vou encontrar, eu prometo. Mortalha observou em silêncio por alguns segundos. Para seu crédito, ele parecia aberto à ideia. Bem, no caso improvável de você encontrar uma maneira de paralisar as operações dos Augusti sem matar ninguém, então, sim, eu aceito. Bom, pelo menos ele não era um justiceiro imune a tentativas diplomáticas. Ryan já conseguia ver o caminho perfeito para além e como acalmar a situação. Caso contrário, peço-lhe que não revele a existência deste lugar ou a minha presença em Nova Roma, explicou o vigilante. Não temos nada contra você ou o Migliore. Na verdade, ficaria feliz em cooperar para tornar Nova Roma um lugar melhor, assim que a sua equipa for expurgada dos seus sabotadores.
Porém, se você mudar de lado para o Augusti ou o Meta, espere que entremos em conflito. Você é simplesmente um genoma muito poderoso para não ser eliminado antes do tempo. Ryan permaneceu em silêncio por um momento enquanto tudo ficava claro. Não sei se devo me sentir lisonjeado ou furioso. Você considerou se juntar a eles? O genoma parecia apenas curioso, mas algo em seu tom traiu uma corrente de tensão. Ryan mentiu. Bem, ele nunca se juntaria ao Meta, mas ainda assim. Mas eu me pergunto por que você concorda em acertar o Augusti e não o Dinamis. Apesar de suas falhas, a Dinamis tenta reconstruir uma sociedade um tanto funcional, admitiu o Sudário a contragosto. A empresa tem problemas sistêmicos de corrupção, como Cidade Ferrugem pode atestar, mas é uma força estabilizadora na Europa e pode ser reformada assim que Hector Manada se reformar. Não posso dizer o mesmo dos Augusti, e não vamos falar do Meta. O vigilante observou Ryan de perto. Obrigado, a propósito. Para que sua brancura? O genoma pareceu vagamente divertido com o golpe, mas permaneceu focado no assunto em questão. Por salvar aquele orfanato. Só fui informado do ataque depois que ele já havia terminado e não teria chegado a tempo. Eu não esperava que você usasse seus poderes para um fim positivo, mas estou feliz que você tenha feito isso. Francamente, teme que você pudesse seguir os passos de corrente sanguínea ou nos caçar como vingança. Ele estava doente e sua morte foi apenas misericórdia, respondeu Ryan. Isso está me separando de Len que nunca poderei esquecer. O homem de vidro não disse absolutamente nada, um silêncio tenso se estendeu entre eles. Ryan pressionou a arma contra o capacete daquele homem. Você sabe onde ela está. Eu faço. Para seu crédito, o genoma parecia incrivelmente calmo e confiante para alguém com uma arma apontada para ele. Mapeei todas as facções desta cidade antes de iniciar a operação. Embora no caso dela o problema não seja saber sua localização, mas alcançá-la. Onde ela está? O genoma não respondeu diretamente, ponderando suas palavras. Ela nunca entrou em contato com você em todos esses anos. Ela não poderia, Ryan respondeu. Ela não sabia que eu sobrevivi por causa de vocês. Você nunca foi sutil em suas acrobacias, nem tímido em divulgar seu verdadeiro nome. Não acredito nem por um segundo que ela nunca ouviu falar de você em 4 anos. O dedo do mensageiro se contraiu, quase puxando o gatilho. O que você está implicando? O óbvio. Que ela nunca entrou em contato com você porque não quis. E acho que no fundo você entende que esta é a única explicação lógica. Ryan olhou por trás de sua máscara. Você não sabe nada. Ele considerou o que fazer com essa informação. O Carnaval operava claramente em Nova Roma como uma 4ª facção. Eles eram a rota escondida. Porém, seu foco era encontrar Len, e ele já via um caminho até ela. O assassino era o maior obstáculo para alcançá-la e agora ele sabia a maneira perfeita de neutralizar a situação. Ele já podia ver isso. A corrida perfeita em direção a Len. Você foi seguido. Ryan piscou para o Sudário, tirado de seu devaneio. Plático, você foi seguido. Mortalha olhou para a janela. Uma chuva torrencial atingindo-a do lado de fora. Água doente amarelo esverdeada, corroendo o vidro ao toque e atacando até as paredes de metal. Não é água. Ácido. Impossível, ele tinha tomado cuidado ao dirigir ou usar o telefone. A menos que... O rastreador de DNA Ryan percebeu. Ele sabia que deveria ter lido as letras miúdas. Uma explosão ecoou do lado de fora, dizendo a Ryan que Gato Átomo estava lutando por sua vida. Sem dizer uma palavra, o Sudário ficou invisível, e toda a farinha de sua armadura caiu na lateral da mesa. Ele deve ter alterado as camadas de vidro para se livrar disso. Ryan ergueu a arma e se preparou para passar correndo pela porta quando ouviu um barulho alto acima dele. Algo estava no telhado, rastejando em direção à sua localização. Sem aviso, um tentáculo de arame rompeu o teto da garagem e apontou para a cabeça de Ryan. Capítulo 18. Chuva ácida. Ryan mergulhou em direção aos servidores, esquivando-se dos fios enquanto as janelas de vidro se estilhaçavam ao seu redor. Lá fora, alguém abriu fogo contra a garagem, as balas perfuraram as paredes e danificaram os computadores internos. Se são os paparazzi, reclamou o mensageiro, erguendo a arma para o teto. Aqui está meu autógrafo. Ele abriu fogo, projéteis atravessando o telhado enquanto cacos de vidro formavam paredes voadoras para cobrir os buracos no teto. Porém, a chuva ácida os corroeu rapidamente, o líquido caindo em um servidor e provocando um incêndio elétrico. Uma monstruosa massa de fios estava no telhado, seus olhos malévolos encarando o mensageiro através de uma das aberturas restantes. Ryan piscou. Você não está com morte cerebral, PSY. Eu te disse, respondeu o Psicochoque, com uma corrente de raiva em sua voz robótica enquanto levantava seus tentáculos de arame. De cima, ele parecia uma lula de metal alienígena. Eu curó. Ah, que bom, isso significa que vou matar você 2 vezes. Ryan sempre viu o lado bom de tudo. O mensageiro se perguntou quem ajudou o psicopata em sua cirurgia plástica. A forma do crânio mudou ligeiramente, tornando-se mais fino. Ou o telepata tinha regeneração inadequada ou tinha um conjunto de poderes diferente do que o mensageiro pensava. Além disso, seu corpo foi recuperado pela Dinamis para estudo. Como ele escapou rápido o suficiente para lançar esta emboscada? Algo não deu certo. Psicochoque moveu a cabeça para fora de vista antes que Ryan congelasse o tempo, tornando difícil para o mensageiro mirar na única área vital do mutante. Não ajudou o fato de o apoio do psicopata continuar disparando balas de fora, suprimindo o fogo. O idiota invisível criou paredes de vidro da melhor maneira que pôde para manter a chuva e o psicopata do lado de fora, mas a sílica não durou muito. Decidindo que preferia arriscar a chuva ácida do que o ataque cerebral do psicochoque, o mensageiro disparou alguns projéteis no teto, esquivou-se das balas congeladas e correu para fora.
Nuvens tóxicas tomaram conta dos céus até onde sua vista alcançava, desencadeando uma chuva ácida no cemitério de navios e corroendo as cascas de metal. Uma grande parte da área virou fumaça, provavelmente por causa do gato átomo. Ryan esperava que o gatinho pudesse resistir a quaisquer aliados que o psicochoque trouxesse com ele. 2 cães mecânicos foram a origem dos tiros, um em cima de uma carcaça de Airbus e o outro no chão. Eles tinham o formato de cães, exceto com uma viseira de vidro no lugar dos olhos, uma metralhadora montada nas costas e compartimentos de munição na barriga. A Dinamis provavelmente usou esses drones para apoiar a segurança privada, e Ryan se perguntou se o Meta os havia invadido de alguma forma. Quando o tempo recomeçou, o mensageiro sentiu a chuva ácida pingar em suas roupas, corroendo seu chapéu e sua máscara. As roupas de Raya lhe deram pouca proteção contra o ácido e já haviam começado a se dissolver. Como não conhecia nenhum ácido natural com essas propriedades, o mensageiro adivinhou que se tratava de uma composição química única, provavelmente de um genoma laranja. Alguns minutos sem cobertura e ele pareceria um pedaço de queijo. Psicochoque, parado no topo da garagem, tentou persegui-lo, apenas para ser forçado a recuar para desviar de uma lança de vidro apontada para seu cérebro. Uma figura voadora emergiu da oficina, atacando o psicopata com cacos flutuantes. O sudário ocupou Psicochoque, embora a chuva ácida o tenha impedido de usar sua invisibilidade. O veneno corroeu a armadura de vidro do vigilante, tornando-o visível para todos. No entanto, ele ainda podia controlar o vidro e a sílica de suas máquinas, convocando uma tempestade inteira de projéteis afiados para manter o psicopata ocupado. Psicochoque parecia imune à chuva ácida e se movia em alta velocidade para desviar de lanças e lâminas de vidro. Enquanto isso, as metralhadoras dos drones abriram fogo contra Ryan, que retaliou mirando na que estava na carcaça do navio e pressionando o gatilho de sua arma helicoidal. O projétil mais rápido e mais poderoso que as balas normais atravessou o rosto do cão-robô e saiu de sua bunda, abrindo um buraco em seus circuitos. O outro saltou, atirando à vontade. Ryan assobiou, seu carro saiu correndo da fumaça e se dirigiu para sua localização. A chuva ácida consumiu as janelas e danificou a pintura, para o horror do mensageiro. Ainda assim, o cão-máquina não conseguiu se esquivar dos tiros de Ryan e do veículo. O Plymouth atingiu-o como um servo na estrada, despedaçando o drone. Gato! Ryan gritou, correndo em direção ao seu carro para se proteger da chuva. Gato! Um arrepio percorreu sua espinha quando uma das gotas de chuva de repente se transformou em uma granada logo acima de seu carro. Ryan mal teve tempo de recuar antes que seu maravilhoso Plymouth explodisse em uma explosão de chamas e peças de ferro. Meu carro, o mensageiro gritou horrorizado. De novo não. Peguei você, ladrão. Uma mulher apareceu na frente do mensageiro, não afetada pela chuva tóxica. Sua pele era descolorida, seu cabelo dourado cortado curto e seus olhos tinham um tom vermelho sangue. Ela usava uma camisa branca sem mangas e shorts justos. Ryan poderia tê-la chamado de atraente, se não fosse pelo brilho louco e violento em seus olhos. Ah, e ela também carregava uma faca de açougueiro ensanguentada na mão direita. Não vamos esquecer essa parte. Chuva ácida, suponho? Ryan perguntou antes de ativar sua parada de tempo. Ao fazer isso, a mesma sensação de tensão percorreu sua espinha. Quando ele entrou no tempo congelado, tudo estava manchado por uma tonalidade violeta, mas a mulher havia desaparecido. Ela conseguiu se teletransportar? A dor percorreu seu corpo, enquanto as águas ácidas conseguiam corroer suas roupas e atingir a pele por baixo. Embora furioso com a destruição de seu carro, o mensageiro decidiu recuar para a sombra da carcaça de um navio, para se proteger da chuva. A segunda vez recomeçou mais uma vez. Uma onda de tensão percorreu sua espinha enquanto Ryan soltou uma tosse de dor quando uma faca de açougueiro chegou até sua mão, cortando seus dedos e fazendo com que ele deixasse cair sua arma no chão. Sangue fluindo por sua mão direita, embora tendo passado por situações piores, ele ainda conseguia se concentrar. Você também pode ver, chuva ácida riu, bloqueando seu caminho em direção à casca. O mundo roxo. Aquele lugar entre 2 momentos e 2 ângulos, o paraíso. Ela gargalhou, segurando a cabeça com as 2 mãos como se fosse tomada por um desejo arrebatador. É tão maravilhoso. Meu cérebro brilha com sua beleza. Tudo bem, senhora, terminei aqui, disse Ryan, olhando dentro de seu sobretudo em busca da bomba atômica. Ele mal teve tempo de retirá-la do depósito quando o ágil assassino se teletransportou bem na frente do mensageiro, chutando a bomba para longe com um ataque rápido. Ela desapareceu imediatamente antes que o mensageiro pudesse retribuir o favor. Antes que ela reaparecesse e fugisse, Ryan sentiu. Ele não conseguia descrever um pressentimento. A mesma sensação de quando seu próprio poder foi ativado. Ela não só poderia invocar chuvas ácidas, mas Cycle também poderia trocar de lugar com gotas de chuva, dando-lhe um impressionante alcance de teletransporte. Um genoma violeta acoplado a uma laranja. Alguém que extraiu seu poder da mesma fonte que o de Ryan. Seus poderes interferiam um no outro, o suficiente para que cada um pudesse sentir a ativação do outro. O problema era que, embora o mensageiro só precisasse de um pensamento para ativar sua parada no tempo, demorou uma fração de segundo para fazer efeito. Se ela pudesse sentir sua ativação, a chuva ácida teria uma janela muito curta para reagir antes que a anomalia temporal se manifestasse. E não apenas seus reflexos eram sobre-humanos, mas seu poder também agia mais rápido que o dele. Ryan imaginou que fazia sentido. Sua parada no tempo afetou todo o universo observável, enquanto seu teletransporte trocou apenas 2 objetos em um curto raio. Ryan encontrou um balcão. Nossa, esta cidade tem um enorme problema de equilíbrio. Ele reclamou, antes de se proteger sob a sombra de uma casca. Ele deveria ter esperado que o Meta mandasse um rebatedor pesado atrás dele, considerando todas as dores de cabeça que ele lhes deu neste reinício. Mas caramba, aquela garota bateu forte. Gato, onde você está?
Ele não conseguia ouvir nada com a chuva torrencial, nem ver muita coisa. Até mesmo a batalha entre o sudário e o psicochoque se transformou em um eco distante de fundo. Eu o peguei primeiro, chuva ácida riu, reaparecendo em cima dos restos de um Airbus com uma metralhadora. Ela tinha uma linha de visão clara para Ryan. Estripei ele como um peixe, do queixo na bunda. Ela abriu fogo contra Ryan, forçando o mensageiro a se abaixar. Ele tentou acertá-la com uma faca bem posicionada no rosto, mas ela se teletransportou antes que a arma pudesse acertar. Mande-me para lá. A louca rosnou ao reaparecer no chão perto da localização de Ryan, punhais em ambas as mãos, os olhos perdidos em uma loucura febril. Mande-me lá, seu ladrão. Você acha que pode ficar com tudo para você, seu punk miserável? Você acha que pode tirar esse mundo lindo de mim? Seu pirralho egoísta, você está violando meus direitos. Ryan parou o tempo por um segundo. A mulher desapareceu antes que o efeito parasse o relógio. Ele imediatamente interrompeu o efeito em 2 segundos, decidindo usar rajadas curtas como defesa. A mulher reapareceu, mirando em seu peito, mas dessa vez ele se antecipou. Enquanto ela conseguia enfiar uma adaga em seu estômago, Ryan arranhou seu ombro esquerdo com sua própria faca, errando por pouco o pescoço. Mostrando extrema agilidade que rivalizava com a dele, ela deu um salto mortal para trás em segurança, ficando sob a chuva enquanto o mensageiro permanecia em segurança abaixo da casca enferrujada. Ryan examinou o ferimento, percebendo que não conseguiria remover a lâmina sem sangrar. A situação não era boa, ele só tinha uma mão sobrando e sofreu mais danos do que ela. Para piorar a situação, as gotas de ácido pareciam evitar atingir seu corpo, deixando-a impecavelmente vestida mesmo no meio de uma chuva torrencial. A chuva ácida lambeu sua própria ferida, seu rosto era de felicidade. Ah, está tão quente, tão quente. Ela gostava de se machucar. Meus cumprimentos ao chefe. Ryan brincou secamente. Posso sugerir algumas favas com sua bebida? Em vez de responder, a louca soltou uma risada maníaca. Eu vou te machucar por isso. Ela rosnou, sua expressão era uma mistura de raiva e prazer. Assim você vai gritar. Eu vou te esfaquear até você gritar, seu porquinho. Ela imediatamente desapareceu da vista de Ryan quando ele ativou sua parada no tempo, talvez retornando a uma casa segura para pegar armas. O mensageiro não se importava de morrer agora, já que sua corrida perfeita em direção além exigiria um loop Augusti, mas ele preferia morrer com dignidade a morrer para isso. Esse coringa com desconto. Ryan procurou dentro de seu sobretudo e tirou pelúcia. Parecia tão pequeno em sua mão e ainda assim tão perigoso. Quero que você saiba disso, disse o mensageiro enquanto o tempo recomeçava, tentando acionar o botão oculto nas costas do pelúcia. Você me forçou a fazer isso. Você me forçou a fazer isso. Outro sinal mental se seguiu e uma granada apareceu bem na sua frente. 2 palavras vieram à mente. Meep, meep. A visão de Ryan ficou branca, sua audição ficou surda e suas costas caíram no chão. Ele sentiu a pelúcia escorregar por entre seus dedos, para longe dele. Quando ele recuperou o sentido da visão e seus ouvidos começaram a entender as palavras novamente, ele ficou indefeso de costas, metade do corpo queimado, o resto sangrando. Chuva ácida elevou-se sobre ele, como um anjo da morte. Vou esfaquear você até a morte, disse ela com uma cara zangada. E então vou entrar em suas entranhas. Tenho certeza que você guarda o mapa do mundo roxo lá. Sim, seu ladrão, eu sei disso. Seus intestinos ficarão tão macios e bonitos. Esta mulher tinha problemas sérios. Ryan suspirou e tentou inventar as últimas palavras famosas quando chuva ácida desviou o olhar dele e olhou para a costa. Quem é você? Ela sibilou. Outro ladrão? Quantos de você? Um jato de água pressurizada atingiu o psicopata, que se teletransportou muito antes que pudesse atingi-la. Ryan franziu a testa confuso ao ouvir passos pesados no chão, poderosos o suficiente para ofuscar o barulho da chuva torrencial. Algo grande emergiu do mar e seguiu para a costa. Embora a visão de Ryan estivesse começando a ficar turva, ele podia vê-la se aproximando. Uma figura imponente de ligas de bronze, carregando algum tipo de dispositivo lança-chamas. A figura parecia uma mistura entre um traje de mergulhador e uma armadura avançada, menor que a de Vulcano, mas tão grossa quanto um tanque pintada de vermelho. A única abertura do capacete projetava luz como um farol, iluminando Ryan enquanto olhava para ele. Seus olhos se arregalaram por trás da máscara, ao reconhecer o desenho. Len? O gigante de ferro não respondeu, mas embora o mensageiro não pudesse ver a pessoa que estava dentro devido à viseira do farol, ele imediatamente reconheceu a postura dela. A maneira como ela se movia e carregava sua arma, a leve preocupação quando o Titã o observava. Era ela. Ela estava fora da prisão e livre, viva e bem. O coração de Ryan brilhou de felicidade. Talvez ela sempre estivesse lá, observando de longe. Meu! Chuva ácida rosnou, teletransportando-se tão rapidamente que parecia estar em uma dúzia de lugares ao mesmo tempo. Meu! Estou cheio de desdém. Desdém e fúria. Len não. Ryan implorou enquanto a gigante de bronze erguia a arma, percebendo o perigo. Fugir. Tarde demais. Quando chuva ácida encerrou seu ataque de teletransporte, ela substituiu várias gotas de chuva por granadas. Uma chuva de bombas caiu sobre a dupla, com explosivos suficientes para destruir um quarteirão inteiro. Ryan ativou sua parada de tempo com pressa, tentando arrastar Len ou remover as bombas. Mas seu corpo desabou sob a pressão dos ferimentos, seu rosto atingindo a areia ensanguentada. Len. O tempo recomeçou e esse ciclo terminou em uma explosão cataclísmica. Foi em 8 de maio de 2020 pela 7ª vez? O 8º? Ryan havia perdido a conta, mas como sempre, ele abriu o dia batendo seu carro nas costas de Canibal. Gente, Ryan suspirou, descendo do carro enquanto o bar da Renesco explodia em caos. Vocês são verdadeiros idiotas, sabia disso? Espero que você faça. E como eles insistiram em dificultar a vida dele, o mensageiro retribuiria o favor 10 vezes mais desta vez. Estou ligando para a segurança. Renesco reclamou atrás do balcão do bar, enquanto os clientes do bar assistiam.
Canibal estava tentando se levantar, tonto com o golpe. Calmo e esperançoso depois de ver Lei novamente, Ryan agarrou os punho-irmãos e calçou as luvas. Mas sou um otimista e como esta deve ser minha corrida perfeita, acho que podemos deixar o passado para trás, disse ele, enquanto se aproximava de Canibal de maneira divertida. Comece de novo, jogue tênis e até faça amigos. Você quer ser meu amigo Canibal? Quem diabos é você? Ryan deu um soco no estômago dele, o psicopata caindo de joelhos com um gemido. Acho que faremos do jeito anime. Ryan agarrou a cabeça de Canibal com os punho-irmãos e aproximou-a da sua. Os olhos do psicopata se arregalaram em confusão. Eu bati em você. Você vai desenvolver a síndrome de Estocolmo e então se tornará meu Robin. Save rápido e a maravilha Canibal. Teremos mercadorias, quadrinhos, programas de televisão, seriados e derivadas inúteis. Tudo que faz a vida valer a pena. Estaremos juntos para sempre. As pessoas nos bares olhavam para Ryan como se ele fosse louco. Teremos nossos rostos em todos os fast food. McDonald's, KFC, Burger King. Teremos refeições felizes, Canibal. Refeições felizes grátis. Canibal apenas olhou para ele com terror em seus olhos. É uma franquia totalmente nova. Capítulo 19. O caminho certo. Que dia brilhante. Enquanto Ryan dirigia em direção ao cemitério de navios e ao armazém do sudário, ele se sentiu totalmente feliz consigo mesmo. O mensageiro teve a intuição de que desta vez tudo acabaria bem para ele. Eu sinto que você é meu amuleto da sorte, meu amigo, disse Ryan a Canibal. Como um pé de coelho ou um trevo de 4 folhas. Eu deveria ter ficado com você há muito tempo. A caveira sem corpo do psicopata olhou para ele, pendurada no retrovisor por uma corda. Surpreendentemente, custou menos dinheiro a Ryan convencer a segurança privada a manter o psicopata para si do que aprisioná-lo. Ele imaginou que custava mais alimentar um prisioneiro do que simplesmente ignorar um vigilante. Como todos os Lopes até agora, Viver o visitou, embora desta vez parecesse um pouco menos entusiasmada por algum motivo macabro. Ela também insistiu que ele entregasse Canibal para ser guardado em segurança, como um sinal de confiança, e para sua própria segurança. Vulcan seguiu com seu próprio recrutamento, colocando-o firmemente no caminho ao Gushi. Até agora tudo bem. Ryan parou na frente do armazém, agarrou Canibal com um punho e saiu do carro. Eu vou matar você, Canibal rosnou. Eu vou matar você, eu juro. Ele nunca terminou a frase, pois Ryan começou a fazer malabarismos com a caveira enquanto assobiava. Ele olhou pela janela do armazém, não vendo nem os servidores nem o simpático assassino da vizinhança. Se ele não tivesse confiança absoluta em seu poder, o mensageiro poderia ter confundido os acontecimentos do ciclo anterior com um sonho febril. Em vez de arrombar desta vez, Ryan bateu na porta, com o crânio nauseado de Canibal debaixo do braço. Ei, você pode me deixar entrar? Estou com um problema na janela do carro? Ryan gritou. Reparo do sudário, substituição do sudário? Ele esperou um minuto inteiro antes que a porta finalmente se abrisse, revelando um homem de vidro e garçons do outro lado. Como você sabia? Perguntou Carnavalesco, olhando ao redor como se esperasse uma câmera escondida. Ah, estou sozinho, meu amigo Carnavalesco. Ryan disse antes de mostrar-lhe a caveira. Exceto Canibal Maravilha aqui, mas é um pacote. Como Dresden e Bob ou Laurel e Hard. Entrem. Ryan entrou, o sudário fechando a porta atrás deles. O genoma permaneceu totalmente visível desta vez, talvez acreditando que o mensageiro não sabia desse truque. Ele estava sentado em sua cadeira, as telas de seus vários computadores exibiam um mapa de Nova Roma com vários locais marcados. A maioria parecia ser frentes ao Gushi, como a casa de Bakuto e Renesco. Uma xícara de chá de camomila esperava perto do teclado. Save rápido, como você sabia? Mortalha perguntou a ele novamente, ignorando as gentilezas e sendo só profissional. Você não pede a um mágico para revelar seus truques, respondeu Ryan, olhando para a xícara. Como este, chá. Ele balançou a cabeça de Canibal na frente da xícara de chá até que o crânio soltou uma nuvem de névoa branca. O líquido esfriou, cubos de gelo apareceram na superfície. Chá gelado. Verdadeiro gênio, respondeu Sudário com pesado sarcasmo, embora não tenha tocado na bebida. Ele também trabalha com geladeiras e é ecologicamente correto. Eu vou estuprar você, seu maníaco. Canibal rosnou. Eu vou matar você e depois estuprar seu cadáver enquanto ainda está quente. Você merece a dor, idiota, respondeu o manipulador de vidro, completamente antipático à situação do psicopata. Você matou pelo menos 17 pessoas, de acordo com meus arquivos. Apenas 17? O psicopata riu, antes de se gabar. Eu matei centenas. Centenas? Ele parecia muito orgulhoso disso também. Você pensaria que Canibal saberia melhor do que se gabar de sua contagem de corpos enquanto estivesse em sua posição atual, mas não. Mortalha observou o psicopata com frio desdém antes de se virar para Ryan. O que você quer que eu faça com ele? Ora, interrogue-o, é claro. Ryan disse, acariciando a nuca do Canibal. Não é mesmo, Celine Lincoln? Você vai nos contar tudo sobre esse grande bunker que seu chefe malvado tanto quer? Um bunker? Sudário perguntou, instantaneamente interessado. Blake, você save rápido. Blake, você. Calha a boca, escravo, Ryan respondeu, antes de dar um tapa em Canibal. Vê, você me deu um tapa. A caveira falante reclamou. Você deu um tapa. E Ryan deu um tapa nele novamente, o psicopata olhando para ele com fúria e humilhação. Tudo que você pode fazer comigo, Adam pode fazer pior. Ó, sério. Aceitando o desafio, o Sudário separou um caco de vidro de sua armadura, moldando-o em uma agulha fina. O objeto flutuou bem na frente do crânio do psicopata, alinhando-se com seu olho esquerdo. Se você não me contar tudo, aquela agulha entrará em seu olho e depois no cérebro. Lentamente, dolorosamente. Então vou trabalhar no outro. Eu sobrevivi à decapitação vadia, respondeu Canibal, impressionado. Ele olhou para a arma enquanto ela se aproximava cada vez mais, sem vacilar. Ryan suspirou, colocando a mão no ombro do Sudário.
O quê? O manipulador de vidro perguntou, parando a agulha quando ela alcançou a córnea. Você acredita que ele não merece isso? Eu sei que você quer interpretar Jack Bauer, mas não é assim que você tortura um psicopata, Ryan respondeu, procurando dentro de seu sobretudo enquanto colocava a caveira do morto-vivo em um canto da mesa. Os olhos de Canibal mudaram de confiantes para hipnotizados quando o mensageiro revelou uma poção verde, colocada dentro de um recipiente semelhante a um perfume. O logotipo da Dinamis estava estampado nele, ao lado do nome da mistura. A imitação do elixir de Hércules feito em Dinamis, Ryan anunciou o produto, balançando na frente de Canibal. O crânio tentou pegá-lo com os dentes, mas obviamente não conseguiria sem as pernas. Você gosta disso? Comprei esta manhã. Concede força e resistência sobre-humanas, e ouvi dizer que é como beber um orgasmo líquido. Me dê isto. Canibal rosnou, seu vício em drogas assumindo o controle. Dê para mim, caramba. Upu é contraindicado para tetraplégicos, Ryan zombou dele. Acho que vou ter que jogar no vaso sanitário. Esse seu monstro. O psicopata parecia genuinamente horrorizado. Você não vai usar, sabe quanto custam? Quanto eles custam? O mensageiro explodiu em uma gargalhada maníaca, gelando Canibal até os ossos. Isso fez rir ainda mais, com o homem de vidro olhando a cena em um silêncio perturbado. A vida não é sobre dinheiro. É sobre se divertir. Você tem que pará-lo. Canibal rosnou para o sudário. Você, homem de vidro. Você tem que pará-lo. Ele é louco. Louco o suficiente para fazer isso. Não acho que posso contê-lo, a menos que você me dê informações, respondeu o sudário, removendo a agulha e mudando para um modo policial bom. Eu quase não tenho controle do jeito que está. Ryan abriu o frasco, deixando o Canibal sentir seu doce perfume, antes de incliná-lo para o lado. Parte do produto caiu no chão, os mortos-vivos soltaram um grunhido de horror. Para! Canibal rapidamente cedeu. Há um lugar abaixo do ferro velho. Um lugar? Um lugar? Mortalha perguntou, impressionado enquanto Ryan continuava derramando lentamente o produto. Isto não é suficiente. Um bunker, abaixo da torre de lixo. Canibal disse, seus olhos desesperados no elixir. Está cheio de robôs e torres de laser. Eles atiram nos genomas à primeira vista. Viemos para Nova Roma para isso. Desta vez, Ryan parou de derramar a imitação no chão, ficando com metade da garrafa. Canibal soltou um suspiro de profundo alívio, o que era estranho, já que ele não tinha pulmões. O que há no bunker? Sudário perguntou, seu tom perigoso. Adam não vai nos contar, respondeu Canibal, parecendo sincero. Ele contou apenas alguns. Ele não quer que a notícia se espalhe. Então você se joga em um lugar fortificado sem saber o que tem dentro? Sudário brincou, embora parecesse cada vez mais interessado enquanto ouvia. Perdoe-me se acho isso superficial. Adam sabe o que é melhor, respondeu Canibal. Ele sempre faz isso. E ele está obcecado por isso. Ele diz que é, como é que ele diz? O futuro, sim. O futuro. As defesas automatizadas detectam os genomas e perdemos algumas pessoas para elas, então Adam decidiu enviar normies. Até cachorros. Outra pergunta então, disse Ryan. Que tal o doce suprimento de elixir que vocês, psicopatas, estão drogados? Eu não sei, tudo bem. Canibal rosnou, sudário ouvindo como um falcão perseguindo uma pomba. Psicochoque cuida disso para Adam. Eles distribuem elixires falsificados regularmente desde que sigamos as regras. Se desobedecermos ou investigarmos, seremos cortados do fornecimento. Seria impossível gerar um suprimento de elixires genuínos, considerando sua raridade, refletiu sudário com os braços cruzados. Eles vêm da Dinamis? Se forem imitações, eu presumo que sim. Você é surdo? Eu já te contei, não sei. Eu não dou a mínima de onde vem esse doce néctar, desde que ele flua. Ryan virou-se para o homem de vidro muito orgulhoso de si mesmo. Ver? Isso é preocupante, admitiu sudário. Vou dar uma olhada. Posso manter Canibal para mais interrogatórios? Claro, tenho o resto do corpo guardado em um frigorífico no meu porta-malas. Ryan riu de sua própria piada, ainda mais quando Canibal lhe lançou um olhar mortal. Embora eu gostaria que você me mantivesse atualizado sobre seu progresso. Prometi a alguém que tiraria um meta de Cidade Ferrugem e seguirei em frente. Sudário inclinou a cabeça para o lado, mas não pediu detalhes. Canibal, entretanto, ficou ainda mais agitado. Dê para mim, agora. Eu te contei tudo. Ryan olhou para esta caveira e para seus olhos minúsculos e adoráveis. Sem braços, sem elixir. Os mortos-vivos soltaram um grunhido de dor e raiva, que aqueceu o coração do mensageiro com uma retorcida mágoa. As esperanças são como os ovos do café da manhã, disse ele ao sudário, enquanto colocava a imitação do outro lado da mesa, longe demais para que Canibal pudesse alcançá-la. Você não pode começar o dia sem esmagá-los. Em vez de responder, o homem de vidro separou uma parte de sua armadura de vidro, remodelando-a em uma jarra para aprisionar o crânio do Canibal dentro dela. Por que você está me dando essa informação? O que você quer em troca? Ryan colocou as mãos atrás das costas e inclinou-se na direção do sudário, até que suas cabeças estivessem a centímetros uma da outra. Onde está Len? O homem de vidro não respondeu à pergunta imediatamente. Seu cérebro parecia ter congelado no lugar, incapaz de computar as palavras de Ryan. Isso não faz sentido, sudário finalmente falou, balançando a cabeça. Essa pergunta, toda essa situação, não faz sentido. O que você quer dizer, Senhor Santo Gobai? Acredito que deveria estar suficientemente claro. Está claro, mas você não deveria. Ele pareceu chegar a um momento eureka. Seu poder está realmente parando o tempo? Ryan não disse nada. Sempre me perguntei por que você se chama Save Rápido, disse Mortalha. Você parece extraordinariamente sortudo, como se sempre soubesse como as coisas iriam acabar, como se o próprio mundo se curvasse aos seus caprichos. Você é claramente louco, mas de alguma forma, você sempre escapa impune de toda a bagunça que deixa em seu caminho. Você sabia onde eu estava sem que eu deixasse nenhuma pista, que as informações do psicopata me interessariam e que eu tinha as informações que você precisava. Não pode ser uma coincidência, portanto não é.
Ryan olhou para o sudário com curiosidade. Por favor, continue. Você não está realmente parando o tempo, argumentou o sudário. Em vez disso, acho que você espia várias realidades alternativas e depois seleciona aquela que o favorece e substitui a atual. Manipulação avançada da realidade. A transição parece apenas uma parada no tempo para quem está de fora. Ryan ouviu suas divagações com muita paciência. Ele tinha que admitir que era uma teoria plausível, especialmente no que dizia respeito aos genomas violetas. Embora o sudário tenha cometido o erro de acreditar que Ryan tinha apenas um poder visível, em vez de um poder ter múltiplas aplicações, o mensageiro decidiu ter cuidado em suas próximas voltas, para garantir que o manipulador de vidro nunca adivinhasse a verdadeira natureza de sua habilidade. Então, estou certo? O vigilante perguntou. Quem sabe, respondeu o mensageiro com um encolher de ombros. Mas se você estiver certo, certamente deveria ouvir minhas sábias palavras. Além disso, aposte no T-Rex esta noite e a laranja está no galinheiro. A laranja está no galinheiro? Sudário perguntou confuso. Se você se lembrar dessas palavras, então você está seguro. Isso confundiu muito o genoma para a grande diversão de Ryan. Enquanto ele ponderava mentalmente sobre o assunto, o genoma de vidro virou-se para o teclado e começou a digitar. O mapa do oeste e do mar Tirreno apareceu na tela, e Sudário colocou o dedo em um local, numa área marítima aproximadamente equidistante de Nova Roma, da Sardenha e da Sicília. Ela está lá. A bacia Vavilor? Ryan refletiu, seu coração disparando. A parte mais profunda da bacia do Tirreno, confirmou o genoma de vidro. A mergulhadora, como ela se autodenomina agora, tem uma base submarina em algum lugar da região, 3 quilômetros de profundidade abaixo da superfície. Ryan engasgou ao ligar os pontos. Uma utopia comunista submarina. Você acha que este é um novo Kremlin? Mortalha virou a cabeça, bastante surpreso. Ela é marxista feminista, respondeu Ryan, completamente tonto. Finalmente, ele alcançou seu objetivo. Como faço para entrar? Não sei, respondeu o homem do vidro, decepcionando o mensageiro. Mesmo com equipamento de mergulho, o local está cheio de peixes mutantes e outros perigos. Não me preocupei muito com isso, pois além de fornecer e consertar seus submarinos, ela não está envolvida na organização Augusti. Uau, você realmente me contou tudo. O sudário congelou. Sim, e se Ryan soubesse que seria tão fácil, em vez de ter que atacar um estúdio de cinema ou assistir a um seminário, ele já teria feito isso há muito tempo. Espero que você não esteja planejando nada prejudicial com essa informação, disse o mensageiro, mudando de assunto, porque se você pretende fazer alguma coisa com ela, então teremos um problema. Meus únicos alvos são os Augusti e Meta, respondeu Sudário. Embora eu suspeite que você já conheça essa parte. Se eu tivesse como alvo todos os empreiteiros privados da cidade, metade de Nova Roma seria dizimada, e ela financiaria um orfanato em Cidade Ferrugem. Ela envia comida e dinheiro para eles toda semana. Não atacarei alguém que esteja tentando mudar sua vida. Ryan congelou enquanto algumas coisas se encaixavam. A Metagang pretende atacar aquele lugar em breve. O sudário imediatamente ficou tenso. Por quê? Você ouviu os ossos? Eles precisam de normies para entrar no bunker. Aparentemente, alguns lugares são grandes demais para os adultos entrarem. Para que você possa espiar linhas de tempo alternativas, Sudário interpretou isso como uma confirmação de sua teoria, embora cerrasse os punhos. Você é um pseudo-precognitivo e me ajuda porque este é o cenário ideal. Não seja muito arrogante, para-brisa. Eu cuidarei do orfanato, disse ele com firme dedicação. Quanto a entrar em contato com seu amigo, não posso ajudar muito. A única pessoa que permanece em contato com ela é Vulcano, já que eles têm um comércio de tecnologia em andamento. Posso investigar se você quiser. Não creio que isso seja necessário, mas obrigado. Finalmente chegou o momento da verdade. Veja, recebi uma oferta de Viver e Vulcan para ingressar em suas respectivas organizações. Continuar. Quero que você pare com sua explosiva onda de assassinatos dos Augusti. E por que eu faria isso? Mortalha perguntou, seu tom passando de cautelosamente amigável para frio. Porque se eu me infiltrar no Augusti em seu nome, não quero explodir por acidente. O vigilante permaneceu em silêncio por alguns segundos enquanto processava as palavras de Ryan, depois riu. Você sabe que eles têm um contador da verdade? Luigi é problema meu, respondeu Ryan. O vigilante um pouco surpreso por saber o nome. O que você quer é paralisar a organização Augusti, correto? Não é aleijado, respondeu Sudário. Destrua-o completamente. O que pode ser feito sem matar ninguém, argumentou Ryan. A maior parte de sua receita vem do Bliss. Nem tudo, respondeu Sudário. Eles têm um dedo em cada torta. Prostituição, jogos de azar, tráfico de armas, bebida. Mas Bliss é a pedra angular de seus negócios e ganha dinheiro, sim. É metade de suas receitas. E me corrija se eu estiver errado. Todos os Bliss vêm do superlaboratório da ilha. Sim, confirmou Sudário. Não sei porquê, mas eles só conseguem produzir a droga lá. Talvez eles precisem de um genoma específico ou de condições ambientais. Não consegui entrar nem chegar perto. A segurança é muito rígida. Bem, então é isso, disse Ryan, colocando as mãos nos quadris em uma pose de Superman. Vou destruir este laboratório para você e prejudicar o negócio deles. O homem de vidro permaneceu cético. Supondo que você tenha sucesso, o que pode ser plausível. Você quer que eu faça o que? Ignorar o sindicato criminoso que mata pessoas todos os dias enquanto isso? Você não ataca os Augusti, especialmente Zambato, Chiter ou Seri. Ele pode ter incluído Luigi no grupo, mas Ryan não gostava dele e quem conta a verdade poderia causar problemas no futuro. E obviamente você não irá atrás de mim. Paralisar o suprimento de Bliss não será suficiente para destruir a organização, respondeu Sudário. Isso irá enfraquecê-los certamente, mas queremos destruir permanentemente o Império de Augusto. Sim, mas se um assassino os atacar, então os Augusti ficarão nervosos e aumentarão a segurança ao redor do laboratório, ressaltou Ryan.
Se eles não receberem nenhum aviso prévio e se concentrarem inteiramente no meta. O mensageiro deixou a frase no ar, enquanto Sudário juntava as mãos para ponderar a oferta. Francamente, ele tinha tudo a ganhar com esse acordo. Os Augusti e a Metagang se matariam sem que ele corresse o risco de ser descobertos, e ele teria um agente dentro do grupo de Augustus lhe fornecendo informações. Com seu próprio acesso aos servidores da Dinamis, o vigilante poderia se infiltrar secretamente em todas as organizações da cidade e consertar todo o tabuleiro. 3 semanas, disse o vigilante. Você tem 3 semanas para destruir aquele laboratório. Depois disso, o assunto estará fora do meu controle e não posso prometer nada. E nas mãos de quem estará então? O Sudário permaneceu silencioso como uma lápide. Talvez ele quisesse avaliar os limites das habilidades de Ryan ou ainda não confiava nele. Bem, com sorte, Ryan teria se encontrado com Len então, e isso não seria mais problema dele. Ele não se importava se Augusto e o Carnaval lutassem entre si, desde que completasse sua corrida perfeita. Ele pode até fazer outro loop, apenas para evitar dizer qualquer coisa que comprometa o manipulador de vidro. Não se preocupe em voltar aqui, entrarei em contato com você, disse Sudário. Vou mantê-lo informado sobre a investigação do Meta e você me retribuirá o favor no que diz respeito aos Augusti. Se você contar a alguém que eu existo, eu saberei disso e o acordo será cancelado. Negócio. Ryan apresentou sua mão, Sudário apertando-a. Não leve para o lado pessoal quando digo que espero não nos encontrarmos novamente. Nós dois sabemos que isso não vai acontecer. O manipulador de vidro o dispensou sem dizer uma palavra, retornando às suas telas e arquivos. Ryan virou-se, alcançou a porta e abriu-a. Save rápido? Sudário o chamou por trás. Ryan parou na soleira. Desejo-lhe sorte para tudo. Você está fazendo bem no mundo. Não se esqueça disso. Ryan acenou com a mão para ele sem se virar, fechando a porta atrás. Ele olhou para o mar além do cemitério de navios, onde Len esperava por ele. Finalmente o caminho perfeito estava claro. Capítulo 20, Fragmento passado, submarino. 4 anos atrás. Len Sabino acordou em um colchão, o quarto frio e frio. A água vazava do teto de madeira, a chuva batia na janela. O trovão ecoou ao longe, a tempestade se aproximando. Apesar do barulho, Ryan dormia profundamente ao lado dela, roncando quase tão alto quanto um raio. Ei, Riri, você está dormindo? Ela sussurrou, mas o menino não respondeu. Ryan era meio fofo quando dormia e negava completamente o ronco. Len se lembrou do dia em que ela e o pai o encontraram, em meio aos escombros de uma vila destruída por saqueadores. Ele se escondeu no porão, enquanto toda a sua comunidade perecia e o gado era levado. Se ela não tivesse vasculhado a casa dele em busca de suprimentos, Len talvez nunca tivesse conhecido Ryan. Eles ficaram juntos por anos depois, nunca longe um do outro. Eles sobreviveram às guerras, aos ataques de papai, aos saqueadores e aos genomas. Sempre juntos, mesmo dividindo a mesma cama. Eles eram irmãos em tudo, exceto no nome, embora ela desejasse que eles pudessem se tornar mais, mesmo que ela fosse muito tímida para dizer isso em voz alta. Ela nunca teve namorado, não entendia como essas coisas funcionavam. Se ao menos ele desse o primeiro passo. Len olhou ao redor da sala. Costumava ser uma espécie de pavilhão de caça perto dos Alpes, uma silenciosa casa de madeira numa encosta íngreme. Os habitantes locais devem tê-la abandonado há alguns anos, ou perseguidos por saqueadores ou deslocando-se em direção a cidades em reconstrução para proteção. Todo mundo falava de Nova Roma, sempre que ela conseguia falar com alguém de fora da família sem a interferência do pai. Quando Ryan não acordou, Len saiu da cama de pijama e vasculhou o quarto. O companheiro dela havia deixado a calça em uma cadeira e, embora não fosse legal, a garota olhou nos bolsos dele. O elixir azul parecia brilhar quando um raio caiu do lado de fora do quarto. Já se passaram semanas desde que eles deixaram Veneza e até agora meu pai não tinha notado as poções. Ele havia deixado as crianças sozinhas há 3 dias, para resgatar coisas próximas. Ela esperava que ele não matasse ninguém desta vez. Len sabia que seu pai voltaria. Ryan desejou que não o fizesse. Ele temia papai, o odiava. Len entendeu. Papai era difícil. Ele já estava bebendo demais depois que mamãe os deixou para ficar com a outra família, mas sempre fez o possível para criar Len e o irmão dela. Quando César morreu durante o bombardeio, algo quebrou dentro de meu pai e nunca mais voltou. Os elixires foram apenas a gota d'água que quebrou as costas do camelo, fazendo descontar sua dor nos outros. Mas apesar de tudo, ele ainda era seu pai. Len observou a poção com uma mistura de medo e esperança. Ela sabia como papai reagiria quando ela bebesse, mas os elixires azuis tornavam as pessoas mais inteligentes. Gênios. Meshon bebeu um e inventou robôs assassinos e lasers orbitais. Se isso lhe desse um poder inteligente, talvez ela pudesse criar uma cura para o papai. Faça o normal novamente. Transforme o grupo deles em uma família de verdade, em vez de o que quer que eles fossem agora. Len hesitou, olhou brevemente para Ryan e depois foi para outro cômodo do chalé, a garagem nos fundos. O local era um caos total, um depósito onde os moradores anteriores colocavam tudo o que encontravam. Livros, peças de automóveis, ferramentas, lâmpadas, até mesmo uma geladeira velha e uma máquina de lavar há muito tempo fora de uso. Tinha, porém, uma oficina, talvez usada para esfolar animais caçados. Como a eletricidade não funcionava, Len teve que acender uma vela para ver e aquecer. Ela sentou-se atrás da bancada e examinou o elixir. O receptáculo não forneceu nenhum aviso, nenhuma informação além do símbolo da hélice. Seria um salto para o desconhecido. Uma injeção direta a assustou, então ela decidiu ingerir a substância diretamente. Ela já tinha visto papai fazer isso antes, então deveria funcionar. Respirando longa e profundamente, Len removeu a seringa e bebeu a poção inteira. A substância tinha um sabor diferente de tudo que ela já havia sentido. Misturou a textura da água salgada com sabores estranhos, nem doce nem salgado, nem ácido nem amargo.
O líquido não tinha nenhum componente natural. O mais estranho é que a substância se fundiu com a carne dela. Enquanto ela bebia, o elixir desapareceu antes que pudesse chegar ao seu estômago. Foi direto para a corrente sanguínea através da língua e da boca, ignorando o processo normal de digestão. No espaço de segundos, Len engoliu tudo. Por alguns segundos, nada aconteceu. Len colocou a seringa vazia na bancada, imaginando se algo havia dado errado. A idade fez com que o elixir perdesse a potência? E então sua mente pegou fogo. Uma onda maníaca de inspiração divina tomou conta de Len, ideias fluindo em sua cabeça. Informações cruas e puras encheram seu cérebro como uma torrente de água rompendo uma represa, expandindo seus neuroníons, mudando toda a sua compreensão do universo. Ela não conseguia se mover, sua consciência congelava enquanto lutava para computar uma enorme massa de novos conteúdos. Seu corpo ficou dormente, uma onda de energia azul percorrendo seus nervos, seus ossos, seus órgãos. Foi breve, mas intenso, todo o seu ser alterado em um nível fundamental. À medida que a mutação continuava, Len entrou em algum tipo de estado de fuga. O desejo de criar a possuiu. Seu poder exigia ser usado, como um bebê desejando nascer no mundo. Quando a luz azul deixou seu corpo, as mãos de Len agarraram os restos da geladeira, das ferramentas, da máquina de lavar e de tudo que estava ao seu alcance. Ela não sabia quanto tempo permaneceu naquele estado maníaco. Talvez minutos, talvez horas. Durante esse período nada mais importou, nem papai, nem Ryan, nem o mundo. Ela só precisava criar algo, qualquer coisa. Quando a onda diminuiu e Len recuperou o controle de si mesma, ela transformou a geladeira e outras coisas aleatórias em uma espécie de batisfera volumosa. De alguma forma, ela o pintou de vermelho e até incorporou um martelo e uma foice quebrada no desenho final. Mesmo nesse estado de fuga, sua personalidade havia transparecido. Ela entendeu a natureza de seu poder, quase intuitivamente. Tudo se resumia a uma palavra: água. Seu poder girava em torno da água. Como funcionou? Como compreender a vida marinha e como adaptar os animais terrestres para sobreviverem abaixo das ondas. Como alterar o oceano à escala mundial, como fabricar tecnologia que resista à pressão do mar profundo, como criar dispositivos capazes de causar tsunamis. Ela sabia quais criaturas viviam nos abismos mais escuros do planeta e como poderia se comunicar com elas. Seu poder lhe forneceu todas as informações de que precisava, permitindo que sua própria criatividade preenchesse as lacunas. Para Len, que sempre amou o mar e as histórias de Júlio Verne, foi quase a realização de um sonho. Isso a fez se perguntar se o elixir concedia poderes baseados na personalidade do bebedor, proporcionando uma habilidade que eles gostariam com base na cor selecionada. Mas apesar de todas as suas maravilhas, o poder dela não ajudaria o pai. Isso não ajudaria papai. Ela não conseguia imaginar nenhuma maneira de curá-lo, mesmo com seu intelecto expandido. Ela nem entendia como funcionava sua biologia única, muito menos como lidar com sua insanidade. Ela poderia fazer submarinos, máquinas de tsunami, dispositivos de controle de água, mas nada que pudesse ajudá-la a entender os elixires, muito menos a loucura que eles causavam. E ele, Len se virou em direção à porta, Raya entrando na garagem ainda de pijama. Ele olhou para o mini-submarino e depois para a garrafa vazia. Sua boca não disse nada, mas seus olhos se arregalaram. Eu tive que fazer isso, disse Len com a voz embargada. Eu precisei. Não havia condenação em seu olhar, apenas preocupação. Valeu a pena? Len balançou a cabeça em derrota, desmoronando no banco. A onda criativa a deixou exausta, como se ela tivesse corrido por horas. Ela sentiu a mão dele em seu ombro. Ela levantou a cabeça para Ryan, que lhe ofereceu um sorriso caloroso. Ei, disse ele, apontando para a batisfera. Ainda é lindo. Agora você pode enviar peixes para a Sibéria se eles se comportarem mal. A piada idiota surgiu do nada, mas fez Len rir. Você é horrível, ela respondeu, a tensão evaporando. Eu deveria mandar você para um gulag. Ambos sabemos que será apenas uma solução temporária. Sério, Len sorriu, poderíamos viajar. Posso fazer um Nautilus com peças de sucata. Eles ouviram a porta da cabana se abrir pelo lado de fora, a fechadura removida. Len? César? A voz de corrente sanguínea ecoou pela cabana ao lado do relâmpago, a mão de Ryan ficando tensa no ombro de Len. Onde você está? Temos de ir. Esconda-se, disse Ryan, o pânico dominando sua voz. Você tem que se esconder. Onde? Len respondeu com tristeza. Não há para onde ir. Temos que sair. Os moradores de rua estão se revoltando de novo. Eles mataram meu clone, hein? Quando corrente sanguínea entrou na garagem, deixando pegadas sangrentas para trás, Ryan se moveu na frente de Len. O psicopata observou sua filha sem dizer uma palavra. O sangue que compunha seu corpo se deslocava como um oceano revolto. Len, o comportamento de papai mudou repentinamente de caloroso para tenso. O que estou sentindo? Pai? O que estou sentindo em seu sangue? Ryan protegeu Len, como um cavaleiro de armadura brilhante protegendo-a de um dragão furioso. Mas apesar de toda a sua bravura, ele não tinha espada. Você tem. Você mentiu para mim. Corrente sanguínea asperou com raiva, seus dedos se transformando em garras. Você mentiu para seu próprio pai. Len congelou. De repente ela se sentiu tão pequena, um mundo tão frio e hostil. O poder não é para você. Papai rosnou com raiva. Foi para mim. Sempre foi feito para mim. Você não entende, sua filha estúpida? Eu peguei para você. Eu peguei para proteger você. Proteja você deste mundo doente. Eu sei. O gênio se desculpou, baixando os olhos. Eu sei. Foi culpa dela. Se ela fosse forte, papai não teria que tomar aquelas poções e se transformar em um monstro. Desde que sua mãe nos abandonou, a responsabilidade foi minha. Papai se acalmou, mas a ameaça em sua voz só aumentou. Você tem que ser punido. Pai, por favor, não toque nela. Ryan tentou parar o psicopata, mas corrente sanguínea simplesmente o tirou do caminho com um golpe furioso, jogando o garoto no chão. Seu pai avançou em direção a Len, com as mãos levantadas para estrangulá-la.
A filha fechou os olhos e não resistiu. Ela apenas esperou pelo inevitável. Mas isso nunca aconteceu. Ela abriu os olhos novamente, encarando o rosto inexpressivo do pai. Com as garras a poucos centímetros do pescoço da filha, corrente sanguínea tremia, como se sofresse da doença de Parkinson. Não, papai de repente segurou a cabeça com as duas mãos, lutando contra uma dor de cabeça. Não, ela não. Lei não, eu não posso. Eu posso controlar isso, eu posso. Corrente sanguínea saiu da garagem, suas últimas brasas de humanidade lutando contra o vício do elixir. Papai desapareceu dentro da cabana. Len o ouviu bater a cabeça contra a parede de um quarto próximo. Ryan havia se recuperado do tapa, Len estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Você está bem? Ela perguntou com preocupação. Ele tinha sangue escorrendo do nariz, não do corrente sanguínea, mas do seu próprio. Sim, disse ele, embora claramente abalado. Sim, você foi muito corajoso, ela tentou animá-lo, corando um pouco. Foi muito heróico. Em vez de responder com palavras, ele a beijou. Len engasgou enquanto a puxava para ele sem avisar, seus lábios contra ela. Foi um beijo nascido da fome, de um desejo primordial de conforto e contato humano. Parecia. Estava bem. Depois de todo o medo e tensão, me senti bem. Eles rapidamente quebraram um abraço quando ouviram papai rastejar de volta para a sala, abrindo espaço um para o outro. Se foi por medo de ser descoberto ou por vergonha, Len não sabia dizer. Estou bem. Vejo claramente, corrente sanguínea parecia mais calmo, mas não mencionou o incidente. Ele nem sequer reconheceu Ryan ou sua lesão. Eu vejo isso claramente agora. Você é inteligente, Len. Você é mais inteligente agora. Você pode fazer qualquer coisa. Sim, não, quero dizer, Len pigarreou ansiosamente. Não posso fazer nada, mas posso construir coisas. Vamos partir, declarou corrente sanguínea de repente. As pessoas estão atrás de mim. Depois de nós. Eles destroem meus clones e se aproximam. Você fará um submarino e nós iremos embora. De qualquer forma, estava ficando cada vez mais difícil encontrar bons lugares para dormir. Sair para onde? Ryan perguntou com muito cuidado. Que tal a América? Corrente sanguínea respondeu, juntando as mãos. A terra das oportunidades, Hollywood. Seremos estrelas lá, estrelas. Como os Kardashians. Isso foi uma loucura, Len pensou. Eles mal sabiam como eram as coisas na França, muito menos do outro lado do Atlântico. Vou ver, pai. Tudo vai ficar bem. Tanto Len quanto Ryan ficaram tensos quando papai colocou a mão em suas cabeças, quase paternalmente. Nós sempre estaremos juntos. Dias de hoje. Silêncio e escuridão. O fundo do oceano era o lugar mais pacífico da Terra. Você sempre pode ouvir algum tipo de som na superfície. O canto dos pássaros. O vento na grama. As buzinas dos carros. Os gemidos das prostitutas e viciados de Cidade Ferrugem. Aqui no abismo mais profundo do mar Mediterrâneo, Len estava sozinho com os seus pensamentos. Ela gostou assim. Carregando uma tocha de plasma adaptada para o ambiente subaquático e vestida com sua armadura de mergulho, a Gênios trabalhou no reparo do revestimento externo da base. Algumas das peças de aço não resistiram ao estresse da pressão do mar profundo, enfraquecendo uma parte do habitat modular. Embora ela tenha projetado o local para ser altamente modular, com cada casa, independente das outras, qualquer vazamento poderia causar um desastre no futuro. Se fosse para abrigar a vida um dia, tinha que ser perfeitamente seguro, a salvo dos horrores e da escuridão lá fora. Os antidepressivos entorpeceram a mente de Len, deixando-a entorpecida após o ataque maníaco inicial, mas seu poder permitiu que ela se concentrasse de qualquer maneira. Na verdade, ela só se sentia feliz enquanto trabalhava. Usar seu poder encheu Len de euforia, proporcionando-lhe um senso de propósito e direção que faltava em sua vida. Deve ser noite acima da superfície, pensou o gênio. Eu me pergunto. Incapaz de suprimir a curiosidade, Len ativou brevemente o rádio, ouvindo uma conversa acima da superfície enquanto trabalhava. A existência é subjetiva. Milímetros? Mesmo agora, ouvir a voz de Ryan assustou Len e quase a fez largar a ferramenta. Sua pergunta é sobre se eu existo se você puder voltar no tempo. Len não reconheceu aquela voz. Um novo. Nunca poderemos saber que existimos, portanto não existe uma verdade objetiva na existência. Você ainda está pensando sobre isso? Sim. É perturbador. Você se acostuma com a incerteza. Não, você não fez isso. Ela não podia. Len espionou o chononoradio de Ryan por um tempo e depois silenciou. Ela o observou de longe um dia depois de ele chegar a Nova Roma, enquanto ele estava perto da costa. O gênio poderia jurar que sabia que ela estava por perto, e isso a fez recuar para baixo das ondas. Ryan estava procurando por ela. Ele já estava há anos, e ela não sabia o que dizer a ele. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.